Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema assim espetacular, redação. Redação, um dos itens mais importantes do Enem, e o professor que nós chamamos para falar sobre isso é o Marcelo Batista, do canal Aprendi com o Papai. O cara é fera demais, muito conhecido aqui, não só na região de Belo Horizonte, mas em todo o Brasil, através do canal dele, e ele já ajudou a milhares de estudantes a entrarem na universidade, passarem no Enem e ingressarem na universidade. Segura aí que vai ser bom demais, ele vai contar tudo pra gente. Sejam muito bem-vindos ao programa Falando de Enem com Beduca, e hoje nós estamos aqui com o professor Marcelo Batista. Marcelo é fera demais, né? Já foi recomendado inclusive por vários outros professores e hoje ele está aqui com a gente para ajudar você aí que está tentando uma vaga numa universidade, tá bom? Marcelo, prazer. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Muito obrigado. Marcelo, rapaz, a primeira pergunta que até é uma curiosidade minha, por que dessa importância toda, né, que o MEC dá, né, para a redação no Enem? Bom, a redação ela é fundamental quando a gente vai pensar especificamente na capacidade do aluno em relação ao próprio poder de escrita. Então é a única possibilidade que a gente tem na prova do Enem de avaliar se o aluno sabe ou não escrever da maneira adequada. Então, é a única ferramenta que o Ministério da Educação, especificamente, consegue ter para avaliar essas características de escrita que a gente nem precisa de discutir sobre a importância no mercado de trabalho, a importância no próprio cotidiano. O aluno tem que ter essa capacidade muito bem desenvolvida para conseguir levar o curso superior numa boa. Muito bom. E o nome dessa redação, né, ela é chamada de dissertativa argumentativa. O que é isso? Bom, a redação dissertativa argumentativa, ela é basicamente aquele texto que o aluno tem que tratar sobre um determinado tema, ou seja, ele precisa dissertar sobre um determinado tema, e quando ele faz essa dissertação, ele faz com o objetivo de defender um determinado ponto de vista, e daí vem a argumentação. E o Enem, especificamente, ainda cobra na conclusão a proposta de intervenção, que seria a tentativa de solucionar um problema que é apresentado ao longo do texto. E como assim que o estudante, vamos falar assim, na hora de fazer a redação, como é que ele tem que separar isso em partes? Qual é a estrutura e quais são as etapas aí, né? Porque o estudante precisa saber assim de forma bem categórica e não errar para ele mandar bem no Enem. Bom, o texto dissertativo em termos estruturais, ele é algo bem desafiador para o aluno, exatamente porque ele é dividido em partes. Mas, ao mesmo tempo, durante a leitura, ele tem que ter uma certa fluidez. Então, ele vai ter que ter todas as partes muito bem conectadas, muito bem amarradas, mas, ao mesmo tempo, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer em cada momento. Vamos pensar por partes. Em primeiro lugar, nós temos o título. O título, para o Enem especificamente, ele não é obrigatório. Então, se o aluno quiser colocar um título na redação, ele tem essa possibilidade, ele vai escrever esse título na primeira linha do texto e aí ele vai começar a escrever de fato. Caso ele não tenha um bom título, eu prefiro sugerir que o aluno não utilize, que ele vai acabar ganhando uma linha e consegue desenvolver o texto tranquilamente. Depois desse possível título, nós temos a introdução. Na introdução, o aluno precisa apresentar o ponto de vista de uma maneira, apresentar o tema de uma maneira mais geral e depois ele tem que apresentar a tese. A tese é basicamente o ponto de vista dele a respeito do tema que foi apresentado. Depois que ele apresenta esse ponto de vista, ele vai para a argumentação. E aí, geralmente, ele gasta 2 parágrafos de argumentação e nesses 2 parágrafos ele precisa apresentar a defesa do ponto de vista já apresentado. E aí ele defendeu o ponto de vista e depois ele precisa, na conclusão, de apresentar a proposta de intervenção. A proposta de intervenção seria basicamente a solução para os problemas apresentados ao longo da argumentação. E ele precisa passar por todos esses processos, levando em consideração que cada uma dessas partes tem características específicas, tem truques específicos, tem exigências específicas. Então ele tem que tomar cuidado em saber direitinho o que fazer em cada momento e, ao mesmo tempo, organizar o texto de forma coesa e coerente. Show de bola. E o tamanho? É importante ele fazer uma redação, falar assim, mais concisa? Bom, objetivamente falando, o Enem vai corrigir o texto se ele tiver um mínimo de 7 linhas.
É praticamente impossível o aluno conseguir fazer um bom texto com 7 linhas. Então eu gosto muito de falar para os alunos para eles tentarem se aproximar do máximo que o Enem oferece, que é o máximo de 30 linhas. Porque eu entendo que, como uma prova que está definindo de fato a aprovação, não é nenhum tipo de exagero falar isso, é importante que o aluno tente detalhar o máximo possível todas as ideias apresentadas. Então a gente precisa, claro, usar o máximo possível de tempo, o máximo possível de linhas. Sabe, essa resposta ela até é muito tranquila, mas os alunos às vezes temam, né? Ah, não gosto de escrever, não quero escrever muita coisa, quero fazer o mínimo possível. Mas é importante que ele desenvolva bastante as ideias. Tem que fazer, claro, né, um rascunho ali, primeiro testar aquele rascunho ali, para depois, na hora que ele verificar que está tudo ok, tudo encaixado, tudo certinho, ele passa para a prova, vamos falar assim, final, é isso? Com certeza, o rascunho ele é uma parte fundamental para o texto, porque ele é um momento de organização das ideias. Então, às vezes, o aluno, se ele não faz o rascunho, ele tem que entregar esse texto definitivo à caneta, e no Enem também o rascunho é feito à caneta. Pensa o aluno fazendo diretamente a caneta, sem poder modificar nada o texto definitivo. Então é importante que ele faça o rascunho. Se o rascunho ficar um pouquinho bagunçado, não tem motivo para desespero, porque é o rascunho. Só que ele tem que perceber como que ele vai transportar essas ideias do rascunho para o texto definitivo. Esse processo tem que ser feito com toda a atenção do mundo, com toda a tranquilidade, e aí vai fluir direitinho. E deixa eu te perguntar, na questão, por exemplo, assim, do que é essencial que ele não possa errar? O que ele não pode errar de maneira alguma? Na verdade, eu não falaria que tem uma questão que ele não pode errar, né? São vários aspectos que o aluno tem que tomar muito cuidado, né? É muito difícil a gente levantar um aspecto só. Mas eu gosto muito de falar com os alunos que um que me chama muita atenção é essa questão da compreensão do tema. Às vezes nós temos ótimos alunos que fazem textos excelentes, mas que não se encaixam exatamente no que está sendo solicitado no enunciado. Isso pode gerar até mesmo uma nota 0. Muito bom, cara. Show de bola. Já estamos chegando no final do primeiro bloco. Se você está gostando, segura aí que a gente já vai voltar. E aproveita esse intervalo, esse breve intervalo, e chama um amigo seu, chama um parente, chama aquela pessoa que você sabe que está se preparando para o Enem, para ele acompanhar com a gente as dicas do segundo bloco, que ainda vão ser melhores ainda. Um abraço, daqui a pouquinho estamos voltando. Pensando em fazer faculdade? Olha no Beduca! Lá tem informações de todas as faculdades e cursos do Brasil, datas dos vestibulares, notas de corte, valores das mensalidades, localizações dos campos, opiniões de alunos, notas do MEC e muito mais. Tá tudo lá! Foi feito para facilitar a vida do estudante. Estamos começando o segundo bloco do programa Falando de Enem com Beduca, recebendo aqui a fera em redação, Marcelo Batista, do canal Aprendi com o Papai. Marcelo, a gente estava conversando no primeiro bloco, já aprendemos tanto, você já nos ajudou tanto, e eu quero falar, a gente começou a falar um pouquinho sobre tema da redação. Isso é algo assim que eu fico observando na internet, tanta gente tentando assim, meio que adivinhar esse negócio. Tantas pessoas, às vezes, até no YouTube mesmo, colocando, o tema vai ser esse, o tema vai ser esse. Isso tem muita especulação em cima disso. Do tema, dá para prever? Sim ou não? Dá para ter uma ideia? Qual seria a sua aposta para esse ano? Bom, eu entendo e gosto muito de conversar com o aluno em relação à questão do tema, deixando claro assim, é importante que ele aprenda a desenvolver um texto dissertativo argumentativo e que ele esteja informado a respeito de todas as questões que envolvem o cotidiano. Se esse aluno está bem informado e se ele sabe fazer um texto dissertativo argumentativo, eu gosto de falar o seguinte, não tem risco, então não precisa te preocupar muito com essa questão do tema. Mas eu entendo muito a ansiedade do aluno, porque no fim das contas ele entende assim, se eu conseguir descobrir antes qual vai ser o tema, eu vou estudar de uma maneira ainda mais direcionada e eu vou conseguir o resultado adequado. Eu entendo que é muito delicado tentar fazer esse tipo de previsão, mas é claro, sempre vai ser importante, isso independente de governo, independente de qualquer situação, que esteja muito atento, por exemplo, em relação às novas leis que têm aparecido no país. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que no ano passado nós tivemos uma lei da importunação sexual, que foi uma novidade no Brasil, essa lei não existia,
E ela passou, de fato, a proteger as mulheres. Então é interessante que a gente saiba, por exemplo, desse tipo de lei. É muito interessante a gente perceber que nos últimos meses, talvez anos, a gente tem um trabalho muito mais direcionado em relação à inclusão, por exemplo, de pessoas autistas. Por que isso não poderia ser tema? Há um trabalho muito grande em relação à questão da inclusão dos idosos na sociedade. Isso, de certa forma, pega até um pouco da questão da reforma da Previdência, que é algo que o governo defendeu e defende por muito tempo. Então, todas essas coisas são importantes para que o aluno fique atento. Mas é muito difícil eu chegar e falar assim, o tema vai ser, porque seria quase irresponsável da minha parte tentar falar um tema só. Mas temos várias possibilidades de acordo com o que tem acontecido nos últimos meses. Ou seja, tem que dominar a técnica, mas tem que saber também de atualidades. Tem que estar lendo, tem que estar antenado ao que está acontecendo aí no Brasil. Sim. A principal dica que eu gosto de falar com os alunos é fique atento em relação ao que está acontecendo. Leia revistas, jornais diversificados, com posições ideológicas diferentes. Fique sempre atento à internet, busque informações, inclusive, quando a gente pensa no YouTube, é um excelente mecanismo para estudo. O importante é ter informação e saber escrever o texto dissertativo argumentativo. Muito bom. E falando do tema, né, que a gente está falando de prever o tema, se dá ou não dá, o tema é algo que já começa a desclassificar se o estudante não entender o que está pedindo ali, o que ele tem que fazer, vamos falar assim, em termos de texto? Eu diria que o tema ele é fundamental, ele é o passo inicial para que o aluno consiga começar a fazer redação. Se ele tiver uma compreensão adequada do tema, ótimo, ele tem uma grande chance de sair bem. Agora, se ele não consegue interpretar da forma certa, já é uma possibilidade de tangenciamento ou pode fazer, inclusive, que o aluno tire 0. No ano passado, nós tivemos um tema muito longo, né, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muitas pessoas tiveram a dificuldade inicial de interpretar o próprio tema. Com essa dificuldade de interpretação, teve gente que foi para o caminho de fake news, teve gente que falou somente de internet, não entrou na discussão sobre a questão da manipulação do comportamento do usuário ou do controle de dados. Então é importante que o aluno perceba que todas as palavras que estão no enunciado, elas são importantes e precisam ser tratadas na redação. Se a gente deixa alguma coisinha de lado, a gente pode ter um impacto negativo e esse aluno pode, inclusive, tangenciar o tema. Muito bom. E deixa eu te perguntar, com relação assim, à estratégia agora nessa reta final, o que o estudante tem que fazer? Fazer muita redação? Qual que é a estratégia para ele intensificar e se preparar ainda mais? Na verdade, eu não diria uma estratégia. O aluno, nesse momento, ele tem que ter várias estratégias. Ele tem, por exemplo, que revisar os textos que já foram feitos para entender quais são os erros que ele mais comete. Porque, na verdade, é importante que o aluno se preocupe não somente com os erros que todos os estudantes cometem, mas quais são as principais falhas que ele tem. É importante revisar os temas feitos ao longo do ano para saber se tem algum tema que ele ainda teria dificuldade. Se ele tiver ainda dificuldade nesse tema, ele vai parar, vai estudar, vai ler sobre aquele assunto e vai se preparar caso esse tema apareça no vestibular. E a escrita ela é importante o tempo inteiro. Então, eu sempre gosto de falar, o aluno precisa escrever, ele não vai parar de escrever porque está chegando perto da prova. Que ele consiga fazer, por exemplo, 2 textos por semana e que ele tente se informar. E aí ele não vai ter erro, vai ser muito tranquilo, independente do tema, o aluno já consegue se virar seguindo esses passos especificamente. Show de bola. Pessoal, nós já estamos chegando no final do segundo bloco, dá vontade de ficar aqui. Então, eu vou pedir ao Marcelo para falar um pouquinho, ele tem um canal chamado Aprendi com o Papai. Fala um pouquinho pra gente e dá um conselho final, né? Para quem está ali do lado de lá, está ouvindo a gente até agora e precisando aprender redação e entrar na universidade. Bom, o canal Aprendi com o Papai, ele existe já há 2 anos. Eu trabalho no canal com questões relacionadas a atualidades e principalmente discussão sobre possíveis temas de redação. E a gente consegue fazer um estudo bem direcionado em relação a esses possíveis temas. Quem quiser, depois é só entrar lá no YouTube e buscar Aprendi com o Papai para ter todas essas informações. Em relação às dicas finais, eu sempre gosto de falar com o aluno que nesse finalzinho é importante ter calma, entender que, inclusive, não tem como resolver toda a vida nesse final. Então, pegar especificamente as principais questões que foram abordadas ao longo do ano, tentar fazer uma revisão, muito foco em leitura e atualidades. A partir daí, eu já entendo que o aluno está preparado para conseguir fazer a prova. Muito bom. Pessoal, até mais. Espero você no próximo programa.